Capítulo 25, Cornualha, 1931. Eleanor se apaixonou pela segunda vez, quando tinha 36 anos. Não foi amor à primeira vista. Não como fora com Anthony. Em 1931, ela era uma pessoa diferente da menina de 20 anos antes. Mas o amor tem muitas cores, e aconteceu assim. Londres, cinza e chuvosa. Um médico na Harley Street, chá na Liberty, um mar de guarda-chuvas pretos, uma estação de trem lotada. Seu assento amarelo entediante no vagão úmido. O apito soou lá fora. O trem estava prestes a partir e já não era sem tempo. Eleanor olhava pela janela, observando as faixas enegrecidas de fuligem e não pensou muito quando um homem saltou para o trem no último minuto, para tomar o assento da janela à sua frente. Ela notou o seu reflexo no vidro. Era jovem, pelo menos 10 anos mais novo do que ela. Registrou vagamente uma voz agradável ao ouvi-lo dizer ao homem, ao lado, que tivera a sorte de conseguir um bilhete que tinha sido devolvido no último minuto, e então ela não lhe deu mais atenção. O trem se afastou da estação com um jato de fumaça e a chuva começou a escorrer pelo vidro, dissolvendo tudo. À medida que Londres dava lugar ao campo aberto, Eleanor repassou seu encontro com o Dr. Heimer, perguntando se havia falado demais. A pequena e delicada datilógrafa num canto, transmitindo tudo para a sua máquina, enquanto Eleanor falava. Compôs uma situação bastante perturbadora na hora. Contudo, relembrar aquele momento era nauseante. Eleanor sabia que era importante ser honesta com os médicos. Contar exatamente o que Anthony fazia e falava. Ainda assim, enquanto revia as próprias palavras em sua mente, sentiu o peso de ter traído o marido que jurara proteger. Ele era muito maior do que os sintomas que o atormentavam. Ela queria dizer ao médico como ele era gentil com as meninas, quanto era bem-humorado, bonito e intenso quando se conheceram. Como a guerra era injusta por ter permissão de arrancar o núcleo de um homem, rasgar a tapeçaria da sua vida, deixando apenas os fios esfarrapados de seus primeiros sonhos para consertá-la. Mas não importavam as palavras que escolhesse. Ela não poderia fazer o médico ver quanto amava seu marido. Não poderia dizer que queria apenas salvar Anthony como ele a salvara. Eleanor queria que o médico a absolvesse de seu fracasso, mas, em vez disso, ele permaneceu sentado diante dela, firme atrás de seu terno cinza e seus óculos de aro fino, a caneta pressionada contra os lábios, enquanto assentia, suspirava e de vez em quando fazia uma anotação na margem de seu bloco forrado. As palavras dela evaporavam quando chegavam a ele, escorregando por seus cabelos oleosos, como a água das penas de um pato, e enquanto isso, na quietude tranquila da sala, o barulho daquela máquina de escrever a repreendia sem cessar. Eleanor não percebeu que estava chorando, até que o homem sentado à sua frente se inclinou para lhe passar um lenço. Ela olhou para cima surpresa e percebeu que eles estavam então sozinhos no vagão, exceto por uma mulher idosa sentada na borda do banco, mais próximo da porta. Eleanor estava muito envolvida em seus pensamentos, para notar que o trem fazia paradas ao longo do caminho. Ela pegou o lenço e secou os olhos com movimentos leves. Sentia-se constrangida, mais do que isso, furiosa, por ser essa pessoa, uma mulher chorosa que desperta a bondade de um estranho. Parecia íntimo demais,
aceitar o lenço de um jovem, e Eleanor estava dolorosamente consciente da velha senhora perto da porta, fingindo interesse em seu tricô, enquanto lançava olhares discretos e enviesados. Não, disse o homem quando Eleanor tentou devolver o lenço. Fique com ele. O jovem não perguntou quais eram seus problemas e Eleanor não os explicou. Ele apenas sorriu educadamente e voltou a cuidar de seus afazeres. Seus afazeres, ela observou, eram manipular um pequeno pedaço de papel, os dedos trabalhando depressa, mas de modo ordenado, fazendo múltiplas dobras, triângulos e retângulos, virando o papel e repetindo aqueles movimentos. Ela percebeu que ele a estava encarando e desviou o olhar, mas não parou de observar pelo reflexo da janela do trem. Ele fez um ajuste final e depois segurou o papel em uma das mãos, inspecionando-o de todos os ângulos. Eleanor sentiu-se inesperadamente satisfeita. Era um pássaro. Uma figura de cisne com asas pontiagudas em um pescoço comprido. O trem seguia, pesado, arrastando-se para o oeste, e a escuridão caía do lado de fora, tão absoluta quanto uma cortina em um teatro escuro, depois de uma apresentação. Eleanor devia ter dormido profundamente e por muito tempo, pois a próxima coisa que soube era que o trem chegara ao fim da linha. O comissário da estação tocava o apito, ordenando o desembarque, e os passageiros iam passando pela janela do vagão. Ela tentou tirar suas bolsas do bagageiro e, como não conseguiu alcançar, ele ajudou. Simples assim. A bolsa de compras ficou presa em um pedaço de metal dentado. Foi estranho. E ela ainda estava desorientada de sono, cansada depois de um dia que tinha começado antes do amanhecer. Obrigada, falou. E por antes também. Receio ter arruinado o seu lenço. Não se preocupe com isso, disse ele com um sorriso que fez aparecer uma covinha em sua bochecha. É seu, isto aqui também. As mãos deles se tocaram de leve quando ela pegou a bolsa e Eleanor o fitou nos olhos brevemente. O homem também tinha sentido, ela podia dizer pelo modo como ele se empertigou. A breve expressão desconcertada em seu rosto foi elétrico, uma centelha de reconhecimento cósmico. Como se naquele momento o tecido do tempo se abrisse e eles vislumbrassem uma existência alternativa na qual eram mais que estranhos em um trem. Eleanor forçou seus pensamentos a se ordenarem. Pela janela podia ver Martin, seu motorista, na plataforma iluminada. Ele estava estudando os outros passageiros, procurando por ela, pronto para levá-la para casa. Bem, disse ela com o mesmo tom eficiente que poderia ter usado para dispersar uma empregada nova. Obrigada novamente por sua ajuda. E com um curto aceno de cabeça, ergueu o queixo e foi embora, deixando o jovem no vagão. Se ela não o tivesse visto outra vez, o encontro deles com certeza seria esquecido. Um encontro casual no trem, um belo estranho que lhe demonstrara uma pequena bondade. Um momento trivial, consignado aos recessos de uma memória já cheia de outros. Mas Eleanor o viu outra vez, alguns meses depois, em um dia nublado de agosto. A manhã estava extraordinariamente quente, o ar pesado, e Anthony tinha acordado em um dia ruim. Eleanor o ouviu se revirando na cama antes do amanhecer, lutando contra as terríveis visões que o assaltaram durante a noite, e sabia que podia esperar pelo pior. Também sabia, por experiência, que a melhor defesa era o ataque. Ela o mandou para o andar de cima, logo após o café da manhã. Convenceu-o a tomar 2 comprimidos para dormir do Dr. Gibbons e deu instruções firmes para os empregados de que ele não devia ser incomodado, porque estava ocupado com um projeto importante. Por fim, como era o dia da folga da babá Rose,
Ela reuniu as garotas e pediu que buscassem os seus sapatos. Elas iam passar a manhã na cidade. Ah, não. Por quê? Questionou Alice, sempre a que reclamava primeiro e mais alto. Sua reação não poderia ter sido mais horrorizada se Eleanor sugerisse que passassem uma semana nas minas. Porque tenho encomendas para buscar nos correios e gostaria de ter alguns braços para carregá-las. Mais encomendas, mãe? Você deve ter comprado um exemplar de tudo o que há em Londres a esta altura. Resmungos, resmungos. Já chega, Alice. Um dia, se Deus quiser, você estará à frente de uma família e então caberá a você decidir comprar ou não os itens necessários para mantê-la funcionando. O olhar no rosto de Alice gritava nunca. E Eleanor se assustou ao reconhecer-se mais jovem, nos traços teimosos da filha de 14 anos. A semelhança a irritou e ela se impertigou o máximo que pôde. Sua voz soou mais frágil do que ela pretendia. Não vou falar de novo, Alice. Vamos para a cidade, já mandei Martin buscar o carro, então ande logo e calce os seus sapatos. Alice contraiu a boca em uma linha altiva e seus olhos brilharam com desdém. Sim, mãe, disse ela, enunciando as palavras como se não pudesse fazer com que saíssem dos seus lábios rápido bastante. Ninguém gostava muito do papel de mãe. Até Eleanor, às vezes, se encolhia com seu pedantismo incessante. Ela não era nem um pouco divertida e sempre se esperava que temperasse uma ocasião turbulenta com um sermão sobre responsabilidade ou segurança. E, no entanto, ela era essencial. Eleanor teria desmoronado sob a tensão dolorosa da condição de Anthony, mas a mãe estava sempre à altura da tarefa. Ela assegurava que as meninas dessem espaço ao pai, quando ele precisava, e estava sempre de guarda para apoiá-lo antes que ele caísse. A mãe não se preocupava com o fato de que suas filhas a vissem como uma megera. Por que se importaria? Era tudo para ajudá-las a se tornarem o melhor que poderiam ser. Eleanor, ao contrário, se importava muito, lamentando a perda daqueles longínquos anos de guerra, quando as meninas se enroscavam em seu colo e ouviam suas histórias, quando corria com elas pela propriedade, explorando e apontando os lugares mágicos da própria infância. Mas havia muito ela não sentia pena de si mesma. Tinha testemunhado outras famílias cujas vidas giravam em torno das exigências de um inválido e chegara à firme conclusão de que os danos colaterais eram grandes demais. Ela não queria que a sombra da decepção e da angústia de Anthony se espalhasse pela vida de suas filhas em crescimento. Se pudesse absorver seus problemas, as meninas permaneceriam intactas e um dia, quando encontrasse o médico certo, quando descobrisse uma cura que o restaurasse, ninguém mais ficaria sabendo. Enquanto isso, Eleanor se comprometeu a manter o estado de Anthony em segredo, tal como ela lhe havia prometido que faria. Era para cumprir a promessa que ela se certificava de sempre fazer muitas encomendas nas lojas de departamentos de Londres. Não precisava de metade das coisas que comprava, mas essa não era a questão. Era uma das maneiras mais simples, mais razoáveis, que tinha inventado ao longo dos anos para tirar as meninas de perto dele. Além de passeios à praia ou ao campo, ela fazia com que as filhas a acompanhassem à cidade para buscar encomendas. Por sua vez, elas achavam bastante crível, embora manifestassem irritação, que sua mãe fosse uma compradora compulsiva que não se contentava em não ter as últimas novidades de Londres. E foi assim naquela manhã. Débora, Clementine, Alice, venham, Martin está esperando. Houve a comoção usual enquanto as meninas corriam pela casa, tentando encontrar seus sapatos.
Haveria um sermão mais tarde, moças, responsabilidade, um dever para com elas mesmas, esse tipo de coisa. A mãe era boa em dar sermões, mas precisava ser. Tivera o exemplo perfeito em Constance. Eleanor se espantou com quanto podia soar ranzinza, fria e sem graça. Quando ela fazia seus severos apelos para que elas melhorassem, os rostos das filhas eram tomados pelo tédio e pela antipatia. Pior, exceto pelo simples e ocasional bruxuleio de dor e confusão que atravessava o rosto de Débora, como se ela quase se lembrasse de uma época em que as coisas haviam sido diferentes. Elas revelavam uma completa falta de surpresa. Isso para Eleanor era o aspecto mais aterrorizante de todos. Suas filhas não tinham ideia de quanto ela invejava sua liberdade e aplaudia sua falta de boas maneiras, como fora parecida com elas. Que grandes amigas poderiam ter se tornado se as coisas fossem diferentes. Finalmente suas filhas chegaram ao pé da escada, mais desgrenhadas do que Eleanor esperava, mas com um sapato em cada pé, o que pelo menos era alguma coisa. Eleanor conduziu-as para fora, para onde Martin esperava com o carro ligado, e todas entraram. Enquanto as meninas discutiam sobre quem se sentaria à janela e quem estava sentada em cima do vestido de quem, Eleanor olhou pela janela para o sótão, onde Anthony estava agora dormindo. Se ela pudesse manter as meninas fora pela manhã, à tarde, se Deus quisesse, ele estaria bem e poderiam salvar parte do dia. Às vezes, seus melhores momentos em família vinham depois de manhãs como aquela. Era um estranho padrão de empurrar e puxar, em que a profundidade de seu desespero era mais tarde combinada com o alívio radiante de sua recuperação. Eram joias aqueles momentos, lembranças raras, porém preciosas do homem que ele tinha sido. O homem que no fundo ainda era, corrigiu-se. As nuvens estavam altas quando chegaram à cidade. Barcos de pesca retornavam ao porto e gaivotas flutuavam e mergulhavam em um mar imóvel, cor de ardósia. Martin diminuiu a velocidade quando chegou a High Street. Algum lugar em particular onde a senhora quer que eu as deixe? Aqui está perfeito, obrigada, Martin. Ele parou o carro e abriu a porta, deixando todas saltarem. Quer que eu espere enquanto faço as compras, senhora? Não, obrigada. Eleanor alisou a saia sobre os quadris enquanto uma brisa salgada do mar acariciava sua nuca. Tenho certeza de que você tem outras coisas para fazer para a senhora Stevenson. E ainda vamos levar algumas horas. O motorista concordou em retornar para buscá-las ao 12:30 e o arranjo recebeu as queixas previsíveis. Mas 2 horas inteiras, mãe. Para buscar alguns pacotes. Eu vou morrer de tédio. O tédio é a província da insensatez, ela se ouviu dizer. Um estado a ser lamentado. E então, ignorando todos os protestos, pensei em tomarmos um chá matinal enquanto estamos aqui. Vocês podem me contar o que estão aprendendo em suas aulas? Não muito, suspeitava Eleanor. A julgar pelo número de jornaizinhos em circulação e pelas risadas das empregadas domésticas quando deveriam estar ocupadas com outras coisas, as garotas estavam muito mais concentradas na velha prensa do que em seus trabalhos escolares. Eleanor fora exatamente igual, é claro, mas não havia necessidade de suas filhas saberem disso. Animadas pela ideia de comer bolo, embora não por falar de lições, as meninas seguiram Eleanor para o café na calçada,
onde as 4 compartilharam uma hora relativamente alegre. O único contratempo ocorreu quando Clementine derramou um bule de leite e balde e esfregão tiveram que ser trazidos. Infelizmente, a cordialidade só podia ser esticada até esse ponto. A conversa educada e o bule de chá haviam secado quando Eleanor deu uma olhada no relógio de pulso de seu pai e viu que ainda havia mais de uma hora para preencher. Ela pagou a conta e seguiu o plano B. Viera preparada com motivos inventados para ir ao armarinho, ao chapeleiro, ao joalheiro e arrastou as meninas pela High Street. No momento em que terminou suas perguntas sobre o conserto do fecho de sua pulseira de ouro, no entanto, estavam bastante entediadas. Por favor, mãe, disse Alice, não podemos ir até o mar enquanto você termina aqui? Sim, por favor, mãe, ecoou Clementine, que quase quebrara 3 relógios em 3 minutos. Deixe-me levá-las, mãe, sugeriu Débora, que aos 16 anos começava a vislumbrar seu papel de filha mais velha e adulta em formação. Eu tomo conta. Garanto que vão se comportar bem e voltamos para ajudar você com as encomendas antes de o Martin voltar. Eleanor observou enquanto saíam, soltando um longo suspiro. Realmente ela ficou tão contente quanto as garotas. Era muito mais fácil preencher o tempo, quando não precisava mantê-las entretidas e na linha. Eleanor agradeceu ao joalheiro, concordou com o método de conserto que ele sugeriu e saiu da loja. Havia um banco de madeira na praça e Eleanor ficou satisfeita por encontrá-lo vazio. Sentou-se e passou uma meia hora tranquila, observando as idas e vindas das pessoas da aldeia. Quando criança, Eleanor nunca tinha percebido quanto prazer um adulto poderia obter por simplesmente se sentar. A ausência de exigências e expectativas, de perguntas e conversas, era uma alegria verdadeira e simples. Foi com certo pesar que ela notou que faltavam apenas 15 minutos até Martin voltar para buscá-las e que era hora de ir aos correios. Ou seja, Eleanor enrijeceu. Era hora de enfrentar a gerente da agência. Marjorie Camplin era uma fofoqueira com um arsenal inesgotável de material que estava explodindo de ansiedade de compartilhar. Provavelmente, como consequência das frequentes visitas de Eleanor para buscar encomendas, a senhorita Camplin passou a considerar que as duas eram uma espécie de parceiras conspiradoras. Era uma suposição equivocada. Eleanor não tinha feito nada para encorajá-la. Tinha pouco desejo de conhecer os altos e baixos da vida de seus vizinhos. Mas parecia que seu óbvio silêncio não era capaz de deter o entusiasmo da outra mulher. Na verdade, parecia que quanto mais distanciamento Eleanor impusesse, maior era a determinação da senhorita Camplin em preencher esse espaço. Eleanor hesitou brevemente no degrau de pedra mais alto do prédio dos Correios. Havia um pequeno sino suspenso na viga do outro lado da porta, e seu tilintar efusivo era um som que ela havia passado a temer. Para a senhorita Camplin, era um toque de trombeta. Para Eleanor, sinalizava o início do ataque. Ela se preparou, determinada apenas a entrar e, com educação e firmeza, sair com suas encomendas com o mínimo de confusão. E então, talvez com mais força do que era necessário, ela segurou a maçaneta da porta e se preparou para empurrar. Tão logo a porta se afastou dela e, para a sua imediata mortificação, Eleanor deu de cara com um homem tentando sair da agência. Sinto muito, me perdoe, disse ela, voltando ao patamar. Não foi nada, a culpa foi minha, eu estava correndo. Tive uma repentina necessidade de ar fresco e de um momento de silêncio.
Eleanor riu, mesmo contra a vontade. Ela encontrou os olhos dele e levou um momento para se lembrar de onde o conhecia. Ele estava mudado, seu cabelo era mais longo, escuro e enrolado. Sua pele estava muito mais morena do que antes. Ele parecia muito diferente do rapaz arrumado que ela havia visto pela primeira vez no trem para casa. O sorriso foi de surpresa. Nós já nos encontramos? Não, disse ela rapidamente, lembrando-se da viagem, do lenço, da emoção que sentira quando seus dedos se roçaram. Acho que não. Em Londres, talvez? Não, nunca. A testa dele se franziu de leve, mas ele sorriu, como se não tivesse qualquer preocupação no mundo. Então me enganei, desculpe-me. Tenha um bom dia. Bom dia. Eleanor soltou a respiração. O incidente a deixou inesperadamente trêmula e ela esperou alguns segundos antes de entrar. O sino tilintou. Ela lutou contra o impulso de estender a mão e pará-lo. Os olhos da gerente se iluminaram quando viu que era Eleanor. Senhora Devane, que agradável receber sua visita. Tenho algumas encomendas aqui, mas, meu Deus, a senhora parece tão pálida. Bom dia, senhorita Kemplin. Acabei de esbarrar em um cavalheiro na escada. Um terrível descuido da minha parte. Estou um pouco abalada. Ai, minha nossa, devia ser o Sr. Monroe. Aqui, sente-se, querida. Deixe-me buscar um copo de água. Sr. Monroe. Ela devia ter imaginado que Marjorie Kemplin saberia quem ele era. Eleanor se odiou por estar interessada. Odiou-se ainda mais pela faísca irracional de ciúme que sentira pelo fato de a gerente dizer o nome dele de modo tão familiar. Mas ele não é lindo? A senhorita Kemplin voltou de trás do balcão segurando um copo de água. Ele poderia estar no cinema, muito diferente dos outros jovens que vemos por aqui. Um tipo de faz-tudo, pelo que sei. Ele viaja por aí aceitando trabalho onde há oferta. Está trabalhando no pomar de maçãs do Sr. Nicholson durante o verão. Ela se inclinou o suficiente para que Eleanor pudesse sentir o odor oleoso de sua pele. Ele vive num velho trailer perto do rio, como um cigano. Dá para ver só de olhar para ele, não é? Que provavelmente tem um pouco desse sangue. Aquela pele, aqueles olhos. Eleanor deu um sorriso fraco, desprezando a empolgação da outra mulher, seu gosto pelas fofocas e ainda assim ansiosa por ouvir mais. Ah, mas ela era a pior espécie de hipócrita. Não é um cavalheiro exatamente, disse a senhorita Kemplin, mas tem boas maneiras e um jeito encantador. Vou sentir saudades das visitas dele. Sentir saudades? Ah, é? Foi o que ele veio fazer agora mesmo, me informar que não vai mais precisar de coleta de cartas. Seu contrato com o Sr. Nicholson está terminando e ele vai embora na próxima semana. Não deixou nenhum endereço de encaminhamento, o que é uma pena. Um homem misterioso. Eu perguntei, mas e se chegar correspondência e eu não tiver para onde enviá-la? E você sabe o que ele respondeu? Não consigo imaginar. Ele me disse que todas as pessoas de quem ele gostaria de ter notícias saberiam para onde escrever e que pode ficar sem o resto. Não havia como esquecê-lo depois daquilo. A senhorita Kemplin tinha dado a Eleanor informações suficientes para alimentar seu interesse e ela se pegou pensando nisso muitas vezes. Nas semanas seguintes, Sr. Monroe. O nome se insinuava em sua mente, nos momentos mais estranhos. Quando ela estava visitando Anthony em seu escritório, quando olhava as meninas no gramado, quando se deitava para dormir e os pássaros noturnos começavam a piar no lago, ele era como uma canção
que tinha ficado gravada em sua cabeça e não podia ser esquecida. Lembrou-se do calor de sua voz, da maneira como ele a olhara, como se os dois compartilhassem uma piada particular, como ela se sentiu quando a mão dele roçou na sua no trem, como se fosse o destino e os dois estivessem fadados a se encontrar sempre. Sabia que esses pensamentos não eram seguros e que estavam errados. O frisson ilícito que os acompanhava lhe dizia isso. Ficou consternada e chocada consigo mesma. Eleanor nunca imaginara que seria capaz de se sentir atraída por alguém além de Anthony, e de certo modo estava triste por se ver nesta posição. Assegurou-se de que era uma situação temporária, uma aberração, que logo se esqueceria desse outro homem, que nesse meio tempo seus pensamentos seriam só seus e ninguém mais precisaria saber. O próprio homem se mudara havia semanas e não tinha deixado nenhum endereço. Não havia nenhum risco real. Porque ela não poderia ter uma agradável lembrança de vez em quando? Que mal havia nisso? E assim ela continuou a lembrar e às vezes até imaginar. Sr. Monroe, aquele sorriso fácil, a atração que sentira quando ele a olhou, o que poderia ter acontecido se ela tivesse dito: sim, eu me lembro de você, já nos encontramos. Mas, é claro, há sempre um risco quando o coração abre uma brecha. Não importa quão pequena ou inofensiva possa parecer. Na próxima vez em que Eleanor precisou tirar as garotas de Loines, era uma manhã gloriosa, a primeira depois de semanas de chuva, e a última coisa que ela queria fazer era se enfiar em um de seus vestidos formais para viajar até a cidade. E então decidiu, faria um piquenique em vez disso. A senhora Stevenson preparou um almoço para elas, que partiram pelo caminho entre as sebes de loureiros, contornando o lago até chegar ao córrego nos fundos do jardim. Edivina, que não gostava de ser deixada para trás, ofegava nervosa ao lado delas. Era uma cadela adorável, leal a todos eles, mas gostava particularmente de Eleanor. Elas tinham se conectado as duas, na época do incidente com Anthony, quando Edivina era apenas um filhote. A cachorrinha, àquela altura, desenvolvera artrite, mas se recusava a deixar de acompanhá-la onde quer que fosse. O clima estava maravilhoso e talvez porque tivessem ficado presas durante dias, elas foram mais longe do que o costume. Mais tarde, Eleanor jurou a si mesma que não tinha levado as meninas ao pomar do Sr. Nicholson de propósito. Na verdade, foi Clementine quem liderou a caminhada, correndo à frente, os braços estendidos até que Débora, enfim, apontou para um lugar plano, gramado, debaixo do salgueiro, à beira da água, e disse: "Ah, vamos nos sentar ali, é perfeito." Eleanor sabia onde elas estavam, é claro, e suportou um pequeno nervosismo, um tanto envergonhado, quando as fantasias abrigadas por ela durante o último mês correram de volta na sua direção. Mas, antes que ela pudesse contestar, sugerir que fizessem o piquenique mais acima no córrego ou em outro campo, o cobertor estava estendido e as duas meninas mais velhas esticadas sobre ele. Alice tinha a testa franzida, voltada para o seu caderno, mordendo o lábio enquanto desejava que sua caneta desse continuidade a seus pensamentos. Eleanor teve que aceitar, com um suspiro, que não haveria saída. E realmente não havia uma boa razão para ir a outro lugar. Aquele homem, Sr. Monroe, suas bochechas coraram só de pensar no nome dele. Tinha partido semanas antes.
Era apenas sua consciência culpada, que hesitava à ideia de se sentar naquele campo específico, naquela fazenda em particular. Eleanor tirou as coisas da cesta de piquenique e espalhou as guloseimas da senhora Stevenson. Quando o sol ficou mais alto, as 4 comeram sanduíches de presunto, maçãs do tipo Cox e muito bolo, tudo regado a cerveja de gengibre fresca. Edivina observava os procedimentos com um ar suplicante, comendo cada pedacinho jogado na sua direção. Mas realmente fazia um calor estranho para outubro. Eleanor abriu os pequenos botões de pérola de seus punhos, enrolando as mangas uma vez e depois uma segunda, de modo que elas se acomodassem em plissados perfeitos. Uma sonolência se abatera sobre ela após o almoço e deitou-se de costas no cobertor. Fechando os olhos, pôde ouvir as meninas discutindo preguiçosamente sobre o último pedaço de bolo, mas sua atenção se afastou, navegando para além delas para ouvir o espirro da água, quando uma truta reluzente saltava no córrego, os cantos de grilos escondidos na borda do bosque. O farfalhar quente das folhas no pomar próximo. Cada som era um exagero, como se um feitiço fascinante fosse lançado sobre aquele pequeno pedaço de terra, como se tivesse saído de um conto de fadas, uma das histórias do Sr. Llewellyn sobre sua infância. Eleanor suspirou. O velho já estava fora havia mais de um mês. Ele partira como sempre fazia, quando o verão terminava, buscando os climas mais quentes da Itália, para acalmar as pernas e o espírito inquietos. Eleanor sentia muita falta dele. Os meses de inverno em Loinas eram sempre mais longos e frios por causa de sua ausência. Ela, pessoalmente, era mais rígida sem ele, mais contida. Ele era a única pessoa que ainda olhava para ela e tinha o vislumbre de uma menina com cabelo selvagem, emaranhado em um espírito aparentemente insaciável. Eleanor adormeceu. Ficou inclinada sobre o penhasco da consciência e sonhou que era criança. Estava em seu barco, a vela branca cheia de brisa. Seu pai e o Sr. Llewellyn acenavam da margem. Seu coração estava repleto de felicidade. Ela não sentia nenhuma incerteza ou medo. A luz se refletia na água e as folhas brilhavam, mas então, quando ela se virou para acenar de volta, percebeu que tinha ido mais longe do que devia, e o lago não era mais uma forma que ela reconhecia, deparando-se ao contrário do que se habituara com um distanciamento de sua casa e de sua família, além da correnteza forte que puxou Eleanor para ainda mais longe deles, a água agitada, o barco balançando de um lado para outro, e ela teve que se segurar firme para não cair. Acordou abruptamente e percebeu que estava sendo sacudida. Mãe, acorde, mãe. O que foi? O sol não estava mais brilhando. Grandes nuvens escuras se reuniam a oeste e o vento soprava forte. Eleanor se sentou depressa, olhando em volta para contar as filhas. Clementine, questionou Eleanor. Cleme está bem, é com Edivina que estamos preocupadas. Ela saiu correndo atrás de um coelho há meia hora, não voltou e agora vai chover. Meia hora? Mas há quanto tempo estou dormindo? Eleanor consultou o relógio. Eram quase 3. Para onde ela foi? Débora apontou para um bosque distante e Eleanor olhou fixamente, como se perscrustando as árvores com bastante vontade ela pudesse ver Edivina. O céu estava cinza. Eleanor podia sentir o cheiro da tempestade que se aproximava.
Uma combinação de calor e umidade. Ia chover forte e logo. Mas não podiam deixar Edivina, não tão longe de casa. Ela era velha e parcialmente cega, e com as articulações tão rígidas, não seria capaz de se livrar de problemas. Eu vou atrás dela, disse Eleanor decidida, enfiando as coisas do piquenique de volta na cesta. Não deve estar muito longe. Vamos esperar? Eleanor pensou por um instante e balançou a cabeça. Não há motivo para todos nos molharmos. Você leva as outras para casa. Certifique-se de clima e não pegue chuva. Depois de despachar as meninas com severas instruções para que não perdessem tempo, Eleanor começou a andar em direção ao bosque. Chamou por Edivina, mas o vento era forte e suas palavras se perderam. Caminhou depressa, parando de vez em quando para observar o horizonte, chamar e escutar, mas não ouviu latido em resposta. Estava escurecendo muito e depressa. A ansiedade de Eleanor crescia a cada minuto. Edivina ficaria assustada, ela sabia. E em casa, quando chovia, a velha cadela corria direto para a sua cama, atrás da cortina da biblioteca, o rabo entre as pernas e as patas sobre os olhos enquanto esperava o pior. Um trovão estrondoso encheu o vale. As nuvens de tempestade estavam bem acima dela agora. O último pedaço de céu claro foi absorvido pela tumultuosa escuridão, e sem hesitar, Eleanor pulou a cerca para o descampado vizinho. Um grande redemoinho de vento a cercou e um relâmpago rasgou o céu. Quando as primeiras gotas grossas começaram a cair, ela pôs as mãos em volta da boca e chamou de novo: Edivina! Mas sua voz foi varrida pela tempestade e não houve resposta. A trovoada se propagou através da planície e Eleanor ficou encharcada em poucos minutos. O tecido do vestido batia contra suas pernas e ela precisava estreitar os olhos para ver através do brilho da chuva pesada. Houve um tremendo estalido quando um relâmpago atingiu algum lugar nas proximidades e, apesar de seu temor por Edivina, Eleanor sentiu uma onda de emoção curiosa. A tempestade, o perigo, a chuva violenta, tudo combinado para lavar o verniz que a tornava mãe. Ela era Eleanor de novo ali fora, Eleanor, a aventureira, livre. Chegou ao topo de uma colina e, lá no fundo, na margem do córrego, havia um pequeno trailer cigano, de cor borgonha, com rodas amarelas desbotadas. Eleanor sabia de quem era e seguiu na direção dele com um arrepio de reconhecimento. O trailer estava vazio agora, cortinas desbotadas desenhadas atrás das janelas. Encontrava-se em mau estado de conservação, mas, por baixo da pintura descascada, ela vislumbrou um traço do velho desenho floral que o adornava. Perguntou-se vagamente onde ele estava agora. Como devia ser viver assim, livre para viajar, para explorar, para fugir. Ela o invejava por gozar dessa liberdade e isso se manifestava naquele momento como uma raiva curiosa direcionada a ele. Loucura, porque é claro que ele não lhe devia nada. Foi apenas a força de sua imaginação que alimentou sua sensação de que fora traída. Eleanor tinha quase chegado ao córrego e estava cogitando se deveria segui-lo em direção a Loines ou atravessá-lo quando olhou para o trailer e parou. Uma escada de madeira rudimentar levava a um patamar. E ali, absolutamente seca, estava Edivina. Eleanor deu uma gargalhada. Ora, sua velhota esperta,
Muito bonito. Você sentada aí em cima, linda e seca, enquanto eu estou completamente encharcada. O alívio foi instantâneo e imenso. Ela subiu correndo a escada, ajoelhando-se para cobrir o querido focinho da retriever com suas mãos. Você me deu um susto enorme. Pensei que tivesse ficado presa em algum lugar. Está machucada? Ela verificou as patas da cadela procurando lesões e então, com admiração, avançou mais no patamar precário e estreito. Mas como foi que você chegou até aqui? Eleanor não notou a porta do trailer se abrindo. Só soube que ele estava lá quando ouviu sua voz. Eu a ajudei. Eu a ouvi latindo debaixo do trailer quando a tempestade começou e achei que ficaria mais confortável aqui em cima. Seu cabelo escuro estava encharcado e ele usava apenas calças e camiseta. Convidei-a a entrar, mas ela quis ficar aqui fora. Suspeito que estivesse de vigília à sua espera, completou ele. Eleanor não conseguiu pensar em nada para dizer. Foi o choque de vê-lo. Ela não deveria mais estar ali. Ele não deveria mais estar ali. Deveria ter ido embora, estar trabalhando em outro lugar. Sua correspondência, aquelas cartas das pessoas com que ele se importava bastante para receber notícias, estava destinada a encontrá-lo em algum novo lugar. E era mais do que isso também, uma sensação semelhante ao déjà vu, mas muito mais potente. Uma impressão inexplicável, encorajada talvez pelo tempo selvagem, pela estranheza do dia, de que ele estava ali porque ela o conjurara, que havia uma inevitabilidade naquele momento, naquele encontro, que tudo sempre tivesse levado a aquele instante. Ela não sabia o que fazer, o que dizer. Olhou por cima do ombro. O tempo ainda estava ruim, uma tempestade no campo. Sentia-se em terra de ninguém, nem lá nem acolá, empoleirada numa ponte entre dois mundos. E então bastou que ele falasse de novo para uma ponte desmoronar sob seus pés. Eu estava prestes a acender o fogo. Gostaria de entrar e esperar a tempestade passar?